Setembro é o mês escolhido para intensificar a campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. A luta para salvar as vidas daqueles que estão nas filas do transplante em todo o país é contínua. Enquanto outros estados como Piauí comemoram o crescimento de mais de 100% no número de transplantes de rim, Sergipe tem uma realidade bem diferente. Há 6 anos não é realizado transplante renal no estado. E é por isso que a gente vai conversar mais sobre este assunto aqui no estúdio do Balanço Geral, porque eu recebo o coordenador de transplantes de Sergipe, o seu Benito Fernandes. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Diego, tudo bem. Poderia estar melhor, né, se a gente pudesse noticiar uma informação que motivasse a melhora desse trabalho no estado de Sergipe. Já tem muito tempo que está paralisado. Por que parou? Sem dúvida, Chico. Isso é um problema sério, a ausência dos transplantes renais no estado de Sergipe. O transplante renal é uma modalidade onde há uma maior demanda. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 mil pessoas em lista de espera no país. Dessas, 26 mil aguardam por um transplante renal. Do mesmo jeito ocorre em Sergipe. Nós temos mais de 1.200 pacientes fazendo alguma modalidade de diálise. O preconizado é que de 40% a 50% estejam inscritos para fazer transplante renal. Infelizmente, os transplantes pararam no estado por vários motivos, né? O centro transplantador, ele atendia na época todas as intercorrências que o transplantado tinha, não só as relacionadas ao enxerto. Isso fez com que houvesse uma sobrecarga no hospital. Além disso, as equipes transplantadoras também pleitearam, na época, um pagamento de sobreaviso que a Secretaria não teve como arcar. Então, hoje, a gente está querendo estabelecer uma parceria público-privado com os hospitais que têm condições de fazer o transplante renal no estado. Então, infelizmente, nós não temos nenhum hospital público em condições de fazer o procedimento, o transplante renal. O hospital universitário ele vem há um tempo tentando se adequar ao que a portaria 2600 estabelece para que ele possa fazer o transplante. Esse mês, o secretário já encaminhou ofícios para os 3 maiores hospitais privados que nós temos no estado, no sentido de que esses hospitais estabeleçam uma proposta do que o hospital precisa para o retorno do transplante renal. Inclusive, nós mostramos o caso do seu José Ronaldo, que precisa ir para o estado de São Paulo para fazer a cirurgia dele. Nenhum tipo de transplante é feito em Sergipe ou é só o renal? Não, nós fazemos transplantes de córnea e fazemos também, esse ano, fizemos o primeiro transplante de coração no Hospital do Coração. Sergipe foi um estado pioneiro em transplante cardíaco, foi o primeiro do Norte e Nordeste, foi realizado no Hospital Cirurgia. Infelizmente, nós não pudemos, à época, renovar a habilitação do Hospital Cirurgia, mas conseguimos habilitar o Hospital do Coração para realizar o procedimento. A demanda maior é do rim ou existe uma lista aí que outro tipo de órgão está liderando? Isso, a demanda maior é por transplante renal. Então, os pacientes que precisam de transplante renal no estado, eles se dirigem até um setor da secretaria chamado tratamento fora do domicílio. Lá é feito um cadastro, concedido uma ajuda de custo e as passagens aéreas. Quando ocorre isso, né? Geralmente é para São Paulo, sempre o estado de São Paulo, ou aqui no Nordeste há um remanejamento? Não, a maioria dos pacientes, a nossa referência é o Hospital do Rim e Hipertensão em São Paulo. Mas nós temos o IMIP aqui em Recife, que também nós encaminhamos pacientes para lá, em Pernambuco. Tem uma notícia aqui, uma pergunta para o senhor específica. É verdade que nós temos o maior índice de identificação de doadores do Norte e do Nordeste? Isso significa o quê? Isso, nós conseguimos identificar os potenciais doadores de órgãos, aquelas pessoas que provavelmente estão em morte encefálica. Então, a gente tem um gráfico onde Sergipe está acima da média do Norte e Nordeste. No entanto, no que se refere à doação efetiva, ou seja, aquela doação que a família autoriza, nós somos um dos últimos estados. Isso por vários motivos, né? Não só por conta da desinformação da família, mas também por conta da demora na realização do diagnóstico de morte cefálica, o que, quanto mais tempo esse paciente fica em morte cefálica, piores são as condições desses órgãos, chegando a inviabilizar a doação. Inclusive, existe um trâmite legal, a família que deseja doar os órgãos de alguém falecido, faz como? Isso, nós temos 2 tipos de doador falecido. Aquele com coração parado, que é o cadáver que nós conhecemos, que dá entrada no ML. Infelizmente, esse cadáver não doa órgão, mas ele pode doar córnea até 6 horas depois da parada.
E nós temos o paciente que está em morte encefálica, que precisa de um suporte avançado de vida, então ele está nos hospitais, nas UTIs, nas salas de parada, conectado a um respirador, né? Então, o Conselho Federal de Medicina estabelece lá quais são os critérios para realizar o diagnóstico. São feitos 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes e depois é feito um exame gráfico ou exame complementar, um eletroencefalograma, uma arteriografia ou um Doppler transcraniano, onde a gente consiga provar que aquele encéfalo não tem atividade elétrica, não tem sangue circulante e, por conseguinte, o paciente está morto. O mês de setembro está quase no fim. Qual o balanço da campanha realizada? Conseguiu êxito? Ontem foi o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil. O Ministério da Saúde lançou a campanha exatamente focando na família, né? Então, o foco da campanha esse ano é a família, em relação a informar aos seus familiares o desejo de ser doador, porque a lei exige que cônjuges ou parentes até 2º grau, que são os responsáveis em autorizar a doação, e isso para a gente às vezes é um problema, porque tem o óbito, mas o parente que está lá não é um responsável legal que a lei determina. O Ministério da Saúde, quais são os incentivos que tem dado justamente para essa prática ser mais comum, mais frequente no nosso país? Bom, todo recurso relacionado ao processo de doação de transplante são recursos da União, né? Então, esse financiamento é feito por FAEC, né? É extrateto, então não há determinação de quantidade. Então, quanta necessidade houver, esses exames devem ser feitos, né? Agora, há contrapartida do Estado, então o Estado tem uma central de transplantes que funciona 24 horas por dia aqui no Estado de Sergipe. Claro que quem faz esse tipo de procedimento, passa por esse tipo de procedimento, tem que adotar uma série de práticas mais saudáveis, usar medicamentos contínuos. Como está a distribuição? Está regularizada no nosso estado dos medicamentos para não rejeição do órgão? Isso. O transplante, ele melhora a qualidade de vida ou ele salva vidas, né? Mas não significa que o paciente esteja curado. Por quê? Porque ele vai precisar usar a imunossupressão durante o resto da vida dele para evitar a rejeição. Nós tivemos agora no país um desabastecimento de algumas medicações relacionadas à imunossupressão, né? Mas ontem também foi dito lá no Ministério da Saúde que até o dia 10 de outubro esse problema já estará sanado. Seu Benito, muitíssimo obrigado pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral Amanhã. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Nós que agradecemos. Eu só queria convidar a sociedade que agora no próximo dia 30, no sábado, nós teremos a primeira corridinha Kids, né? Para criança de 3 a 10 anos, lá no Parque da Sementeira, uma parceria com o projeto Doar-se. Todos convidados.